E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, iremos falar um pouco sobre limitação de dose, dose equivalente, dose efetiva, mas calma aí! Antes de começar o vídeo, já deixa o like porque é muito importante. E se você ainda não é inscrito no canal e é novo, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e, claro, ficar por dentro de todo o conteúdo a ser postado. Nos siga também nas redes sociais, onde você pode radiologar de pertinho comigo e com toda a equipe do Radiologando e, claro, tirar suas dúvidas também, dar sugestões, entre outras coisas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, na área da radiologia, existem as limitações de dose para cada tipo de indivíduo e, por sua vez, cada indivíduo vai possuir um número simbólico de acordo com o nível máximo que o indivíduo pode receber de dose de radiação durante um período específico. Este período geralmente é definido de forma anualmente, ou seja, cada ano. Segundo a Portaria 453 de 1998, da Anvisa, descreve que os princípios básicos sobre proteção radiológica, que são justificativa, otimização, limitação de doses e prevenção de acidentes. Dentre essas quatro, o técnico em radiologia ele vai operar diretamente, ele pode manusear ou alterar a questão da otimização de dose. O que significa otimizar? Otimizar significa reduzir, diminuir a dose de radiação que o técnico vai colocar durante a realização de algum exame, que por sua vez vai estar respeitando as limitações de doses impostas por esta portaria. Existem também as normas da CENEM 3.01, 3.02, que também descreve sobre algumas regras de proteção radiológicas, que são tempo, distância e blindagem. Mas vamos ficar com a portaria 453 porque a gente vai entender um pouco mais com ela. Então vamos lá. Já que a portaria descreve sobre os princípios de proteção radiológica, é importante com que o profissional ele opere diante das condições que ele pode oferecer para poder diminuir a dose de radiação. E quais são essas doses, professor? Existe a dose equivalente, a dose efetiva, a dose equivalente e efetiva, existe dose absorvida, taxa de exposição, existem vários tipos de doses. Basicamente, existem também alguns públicos, tais como IOE, que é indivíduo ocupacionalmente exposto, no qual compreende os profissionais que estão envolvidos diretamente ou indiretamente em alguma aplicação de radiação ionizante e não ionizante. Existe o IDP, que é o indivíduo público, que são aquelas pessoas que não estão envolvidas nem direta nem indiretamente com nenhum tipo de procedimento que envolva radiação ionizante ou não ionizante. Ou seja, não é nem um paciente e nem um profissional. É alguma pessoa que está passando, pedindo informação, que passa do lado de fora do hospital, que não tem nada a ver com o serviço que está sendo prestado. E existe também o indivíduo que é o paciente. Então existem basicamente três públicos. O IOE, que é o profissional, o IDP, que é o indivíduo público, e o paciente. Para estes três públicos, existem as limitações de doses, tais como, para o IOE, a limitação de dose anual é de aproximadamente 20 milisievert. Para o IDP, é de aproximadamente 1 milisievert. E para o paciente, é de forma ilimitada. Ou seja, o paciente ele não tem uma dose, ou melhor, uma limitação de dose pré-estabelecida. Se o paciente tiver a necessidade, se for necessário realizar 1, 2, 5, 10, 20 exames, se isso for justificado com relação à sua saúde, ou seja, se o procedimento que vai ser realizado for benéfico, ou seja, se sobrepor ao risco que ele está correndo, isso pode ser realizado de uma forma indeterminada. Se houver justificativa, o paciente ele pode realizar vários tipos de procedimentos. Entretanto, o IOE, que é o profissional, ele tem uma limitação de dose estabelecida anualmente, ou seja, ele só pode receber até
20 millisieverts por ano. Se você aí tem alguma dúvida sobre como é que é medida essa dose de radiação, aqui no canal temos um vídeo falando sobre dosímetros, no qual você poderá tirar melhor as suas dúvidas de como é que isso é quantificado, ok? Então, já que o IOE tem uma limitação de dose que é de aproximadamente 20 millisieverts, e o IDP, o indivíduo público, ele tem uma limitação de dose de aproximadamente 1 millisievert. Só que o IDP, o indivíduo público, ele não utiliza dosímetro. Então, como é que a gente pode quantificar? Geralmente isso ocorre quando há algum evento fora do comum, quando ocorre algum tipo de acidente ou algum outro tipo de alteração que possa ser espalhado para todo, que possa acometer uma população em geral. Mas isso é em casos muito específicos. Isso são apenas dados estatísticos que servem para poder avaliar ou quantificar a dose que um indivíduo público, ou seja, com que uma população específica possa ter recebido. Diretamente, estamos preocupados mais com a saúde do trabalhador e a saúde do paciente, pois esses dois públicos é quem estão diretamente ligados às práticas radiológicas, tanto o profissional como o paciente. Agora, e se o profissional ele excede esse limite de dose anual? O que acontece? Muitas vezes, se o profissional ele excede essa dose, que é muito difícil, apenas se o profissional realmente ele não trabalhar diante das condições que lhe é oferecido com o EPI, praticando os princípios de proteção radiológica, as regras. Então, é raro, muito raro, acontecer com que um IOE exceda o limite de dose pré-estabelecido, tanto pela portaria como as normas da CNEM. Agora, caso isso ocorra, o que pode decorrer? Esse profissional ele pode ser afastado e acompanhado com exames adicionais para verificar a saúde desse trabalhador durante um determinado tempo. Ou pode ser realizado um outro cálculo, ou seja, um novo cálculo. Como, por exemplo, a limitação de dose anual é de 20 millisieverts. Se você puxar isso para 5 anos, a limitação de dose ela aumenta para 100 millisieverts. Então, um indivíduo ocupacionalmente exposto, ou seja, um profissional, em um ano, ele pode chegar até 50 millisieverts, desde que em um período de 5 anos, juntando tudo, esse profissional não receba mais do que 100 millisieverts. Então, basicamente, o IOE ele pode ter duas limitações anual, a de 20 millisieverts ou a de 50 millisieverts. Só que para cada uma delas existe uma diferença. O mais prático, o mais teórico, é que o profissional ele não exceda 20 millisieverts por ano. Mas caso isso aconteça, que é muito raro, repito, é muito raro, apenas se o profissional não trabalhar de acordo com o que é estabelecido pelas normas e pelas portarias. Se ele não trabalhar dessa forma, ele pode correr um risco de ultrapassar essa limitação de dose, ok? Já para o paciente, por não ter uma dose estimada, não existe um limite de dose estabelecido para o paciente ele é acompanhado de acordo com os profissionais envolvidos para a sua assistência. E a obrigação do profissional das técnicas radiológicas sempre otimizar os níveis de doses para o paciente. Por quê? Como o paciente está ali, rotineiramente ele pode estar sujeito a realizar diversos exames que envolva alguma prática radiológica, seja um raio-x, uma tomografia, uma cintilografia, um cateterismo, enfim. Então é importante com que o profissional ele sempre tenha essa consciência de diminuir a dose de radiação no paciente. Se ele vai realizar um exame daqui a 10, 15, 20 anos ou não, é nossa obrigação sempre diminuir a dose de radiação que é oferecida ao paciente durante a realização do exame, ok? Isso é muito importante, tá bom? Aqui ao lado, colocamos para vocês uma tabela descrevendo sobre as doses equivalentes para cada parte do corpo humano. Existem estruturas que são consideradas radiosensíveis, tais como a região de gônadas, tireoide e cristalino. E também existem as outras regiões, como extremidades, região de membro superior, membro inferior, abdômen, tudo isso. Então vocês poderão observar melhor na tabela aqui ao lado sobre as doses equivalentes para cada parte do corpo humano,
que isso aí já é outro tipo de dose. É dose equivalente àquela parte específica do corpo humano. A dose efetiva geralmente é feito um outro tipo de cálculo que podemos passar para vocês em outro vídeo que é totalmente prático e simples de se fazer. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Este foi mais um vídeo do Radiologando e, claro, especialmente para você. Mas se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e deixar like no vídeo, pois é muito importante. Ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!